Bom dia. Daremos início à terceira sessão pública ordinária de distribuição de processos aos diretores e relatores de 2026. Os sorteios serão realizados de forma eletrônica, mediante software específico e passível de auditoria. Iniciaremos agora a distribuição dos assuntos da lista de sorteio público. Item 1. Processo 48.500.00.26.57.2024.82. Recurso administrativo interposto pelas empresas Centrais Eólicas Abil S.A., Centrais Eólicas Acácia S.A. e outras. Em face dos autos de infração número 281 a 302 de 2024, lavrados pela Superintendência de Fiscalização Técnica do Serviço de Energia Elétrica, SFT, por meio dos quais foram aplicadas multas às recorrentes após fiscalização que teve como objetivo analisar as causas de propagação da perturbação observada no Sistema Interligado Nacional em 15 de agosto de 2023. Vamos ao sorteio. Diretor sorteado, William Moreira Frota. Item 2. Processo 48.500.0050.54.2019.75. Recurso administrativo interposto pela Oliveira Energia S.A. em face do despacho número 2.331 de 2022, emitido pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Geração, a então SFG, que aplicou a penalidade de multa em decorrência do atraso na implantação da usina termoelétrica UTE Monte Cristo Sucuba. Vamos ao sorteio. Diretora sorteada, Agnes Maria de Aragão da Costa. Item 3. Processo 48.500.0007.93.2025.19. Recurso administrativo interposto pela Melbras Importadora e Exportadora Agroindústria Ltda. em face do despacho número 1914 de 2025, emitido pela Superintendência de Mediação Administrativa e das Relações de Consumo, SMA. Vamos ao sorteio. Diretor sorteado, William Moreira Frota. Item 4. Processo 48.500.006163.2025.58. Recurso administrativo interposto pela Enel Distribuição Ceará em face do despacho número 3.113 de 2025, emitido pela Superintendência de Regulação do Serviço de Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica, a STD. Vamos ao sorteio. Diretor sorteado, Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Item 5. Processo 48.500.018209.2025.81. Recurso administrativo interposto pelas empresas Humaitá Solar 1 Empreendimentos S.A. a Humaitá Solar 13 Empreendimentos S.A., em face do despacho número 2.973 de 2025, emitido pela Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações do Serviço de Energia Elétrica, SCE, e pela Superintendência de Fiscalização Técnica do Serviço de Energia Elétrica, SFT, que não reconheceu como excludente de responsabilidade as circunstâncias referentes ao atraso na implantação das centrais geradoras fotovoltaicas UFV Humaitá 1 a 13. Vamos ao sorteio. Diretor sorteado, Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Item 6. Processo 48.500.018190.2025.73. Recurso administrativo interposto pela Cachoeira Energia Elétrica Ltda.
em face do despacho número 3.127 de 2025, emitido pela Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações do Serviço de Energia Elétrica, SCE. Vamos ao sorteio. Diretora sorteada, Agnes Maria de Aragão da Costa. Item 7, processo 48.500.03.45.97.2025.48. Recurso administrativo interposto pela Axia Energia S.A. Eletrobras, em face do despacho número 3.561 de 2025, emitido pela Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações do Serviço de Energia Elétrica, SCE, que autorizou a recorrente a implantar reforço de grande porte em instalação de transmissão de energia elétrica sob sua responsabilidade e estabeleceu os correspondentes valores das parcelas da receita anual permitida. Vamos ao sorteio. Diretor sorteado, Gentil Nogueira de Sá Júnior. Item 8, e atenção, para os itens 8 e 9, eles serão distribuídos por conexão, tendo em vista o artigo 30 da Norma de Organização ANEEL número 1. Para o item 8, o diretor Gentil Nogueira de Sá Júnior não poderá participar do sorteio, conforme estabelece o artigo 80 da Norma de Organização ANEEL número 1. Vamos a esse processo nesse momento. 48.500.03.45.76.2025.22. Pedido de reconsideração interposto pelas Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A., Eletronorte, em face da Resolução Autorizativa número 16.588 de 2025, que autorizou a recorrente a implantar os reforços de grande porte em instalações de transmissão de energia elétrica sob sua responsabilidade, estabeleceu os valores das parcelas de receita anual permitida e o cronograma para entrada em operação comercial das instalações de transmissão de energia elétrica, referentes aos contratos de concessão número 58 de 2001 e número 10 de 2009. Vamos ao sorteio. Diretor sorteado, William Moreira Frota. Item 9. Processo 48.500.03.45.76.2025.22. Recurso administrativo interposto pelas Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A., Eletronorte, em face do despacho número 3.463 de 2025, emitido pela Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações do Serviço de Energia Elétrica, SCE. Como dito anteriormente, os processos 8 e 9 irão por conexão. Desta forma, a gente já tem como diretor relator do item 9 o diretor William Moreira Frota. Item 10. Processo 48.500.0036.40.2024.42. Pedido de impugnação apresentado pela Enel Distribuição São Paulo, em face da decisão da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, referente ao cancelamento do processo de recontabilização número 5.109 de 2024, em decorrência da não anuência do agente São João Energia Ambiental S.A. Vamos ao sorteio. Diretora sorteada, Agnes Maria de Aragão da Costa. Item 11. Processo 48.500.0012.23.2026.27. Pedido de medida cautelar protocolado pela empresa Amigos Negócios Imobiliários Ltda, para que a Enel Distribuição Ceará proceda à conexão com acréscimo de carga da unidade consumidora número 2336948, vinculada a múltiplas unidades de consumo pertencentes à requerente. Vamos ao sorteio. Diretor sorteado, William Moreira Frota. Item 12. E mais uma vez pedimos atenção para a seguinte observação.
Os itens 12 a 16 serão redistribuídos por conexão ao processo número 48.500.03.20.02.2025.10, sorteado ao diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva, na 42ª Sessão Pública Ordinária de Distribuição de Processo de 2025, tendo em vista o artigo 30 da Norma de Organização ANEEL número 1. Então, vamos a esse item 12. Processo 48.500.03.7792.2025.20. Pedido de medida cautelar, protocolado pelas usinas fotovoltaicas Rio Alto UFV STL 2, Santa Luzia 2, Rio Alto UFV STL 6, Santa Luzia 6 e Rio Alto UFV STL 8, Santa Luzia 8, com vistas ao parcelamento de débitos e à suspensão do processo de desligamento por descumprimento de obrigações no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCEE. Item 13. Processo 48.500.0001.93.2026.31. Pedido de medida cautelar, protocolado pela usina fotovoltaica Rio Alto UFV STL 1, com vistas ao parcelamento de débitos e à suspensão do processo de desligamento por descumprimento de obrigações no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE. Novamente, relembrando, todos esses processos que estamos citando agora, eles serão ser redistribuídos ao diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva, conforme havíamos dito anteriormente. Item 14. Processo 48.500.0001.97.2026.10. Pedido de medida cautelar, protocolado pela usina fotovoltaica Rio Alto UFV STL 2, com vistas ao parcelamento de débitos e à suspensão do processo de desligamento por descumprimento de obrigações no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE. Item 15. Processo 48.500.0001.98.2026.64. Pedido de medida cautelar, protocolado pela usina fotovoltaica Rio Alto UFV STL 3, com vistas ao parcelamento de débitos e à suspensão do processo de desligamento por descumprimento de obrigações no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE. Item 16. Processo 48.500.0001.99.2026.17. Pedido de medida cautelar, protocolado pela usina fotovoltaica Rio Alto UFV STL 8, com vistas ao parcelamento de débitos e à suspensão do processo de desligamento por descumprimento de obrigações no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE. Item 17. O item 17 será distribuído por conexão ao processo número 48.500.03.20.02.2025.10, sorteado ao diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva, na 42ª Sessão Pública Ordinária de Distribuição de Processo de 2025, tendo em vista o artigo 30 da Norma de Organização ANEEL número 1. Pedido de medida cautelar, protocolado pela usina fotovoltaica Rio Alto UFV STL 2, Rio Alto UFV STL 6 e Rio Alto UFV STL 8, com vistas ao parcelamento de débitos e à suspensão do processo de desligamento por descumprimento de obrigações no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE. Esse foi o item 17. Vamos para o item 18. Processo 48.500.0016.04.2026.14. Pedido de medida cautelar, protocolado pela usina fotovoltaica Rio Alto UFV STL 1, com vistas ao parcelamento de débitos referentes ao mês de dezembro de 2025 e à suspensão do processo de desligamento por descumprimento de obrigações no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE. Assim como os itens anteriormente citados, o item 18 será distribuído por conexão ao processo número 48.500.03.20.02.2025.10, sorteado ao diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva, na 42ª Sessão Pública Ordinária de Distribuição de Processo de 2025, tendo em vista o artigo 30 da Norma de Organização ANEEL número 1. Item 19. Processo 48.500.0012.36.2026.04.
Pedido de medida cautelar, protocolado pela Energisa Amazonas Transmissora de Energia S.A., com vistas à suspensão dos efeitos do despacho número 23 de 2026, emitido pela Superintendência de Regulação do Serviço de Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica, ASTD, e a imediata emissão do termo de liberação de receita, TLR, em favor da requerente. Vamos ao sorteio. Diretora sorteada, Agnes Maria de Aragão da Costa. Item 20, processo 48.500.03.7603.2025.19, requerimento de anuência prévia para transferência de controle societário indireto da concessionária São Francisco Transmissão de Energia S.A., com pedido de alteração de cronograma de implantação. O item 20 será distribuído por conexão ao processo número 48.500.005815.2025.37, sorteado ao diretor Gentil Nogueira de Sá Júnior, na 35ª Sessão Pública Ordinária de Distribuição de Processo de 2025, tendo em vista o artigo 30 da Norma de Organização ANEEL número 1. Item 21. Processo 48.500.03.92.02.2025.01. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Copel Distribuição S.A. das áreas de terra necessárias à implantação da subestação SPETS, localizada no município de Toledo, estado do Paraná. Vamos ao sorteio. Diretor sorteado, William Moreira Frota. Item 22, processo 48.500.03.9199.2025.18, declaração de utilidade pública para fim de desapropriação em favor da Copel Distribuição S.A., das áreas de terra necessárias à implantação da subestação Sítio Vitória, localizada no município de São João do Triunfo, estado do Paraná. Vamos ao sorteio. Diretor sorteado, Gentil Nogueira de Sá Júnior. Muito bem. Os processos distribuídos nesta sessão serão encaminhados aos respectivos diretores relatores para deliberação em reunião pública ou circuito deliberativo público. Desta forma, declaro encerrada a 3ª Sessão Pública Ordinária de Distribuição de Processos aos diretores relatores de 2026. Muito obrigado e tenham todos uma ótima semana.